Nós vamos estar abordando um tema bastante relevante que se encontra no livro do profeta Jonas. O chamado de um homem. E quando é que uma decisão de um homem interfere no chamado divino? Olha, Deus chama Jonas no capítulo 1, no versículo 1 e 2 do livro de Jonas, diz: veio a palavra do Senhor a Jonas dizendo: Jonas, filho de Amitai, dispõe-te e vai a grande Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Vamos dar uma olhada neste mapa. Nós temos aqui o mapa, que é o mapa que está abrangindo aqui Nínive e Israel. Deus chama Jonas para ir para Nínive, pregar uma mensagem de arrependimento. Jonas, ele vai fazer justamente o oposto. Ele está fugindo de Deus. De Israel a Nínive compreende 800 quilômetros aproximadamente, o que daria uma viagem de 3 meses para que Jonas chegasse a Nínive e começasse a pregar uma mensagem de arrependimento para que os ninivitas se arrependessem. Nínive hoje é uma região do Iraque. E dispõe-te contra ela. E Jonas, ao invés de dispor e ir pregar uma palavra para Nínive, ele vai tomar uma embarcação, vai pagar, porque a embarcação naquela época era a embarcação cargueiras, e ele pagou a sua passagem num barco de carga, num navio de carga, que não era um navio de grande porte, para poder ir para Tarsis, região da Espanha. Então nós temos aqui o Mar Grande, ou o Mar Mediterrâneo, Mediterrâneo porque ele media entre os três continentes, o continente africano, o continente asiático e o continente europeu. Ele toma a embarcação para ir para Tarsis. Bom, de Jerusalém a Tarsis vai compreender aí aproximadamente 3.000 quilômetros, de 3.000 quilômetros a 3.500 quilômetros, o que daria uma viagem de 1 ano na embarcação daquela época. Olha, ele tinha uma viagem de 3 meses, ele decide ir do lado oposto, na contramão, na rota de colisão com Deus, e navegar 1 ano embarcado. Só que Deus não ia abrir mão do chamado de Jonas. Deus iria fazer com que Jonas cumprisse o chamado que Deus havia lhe dado. Então, o que vai acontecer no texto? Eu não vou me ater ao texto para a gente poder fazer de modo mais curto o vídeo. Vem aquela tempestade que você já conhece e Jonas, então, é lançado ao mar. Não se sabe por certo quantos quilômetros já havia navegado a embarcação, mas Jonas é lançado no mar e Deus prepara um grande peixe para poder levar Jonas de volta ao destino que Deus havia ordenado. Aí a pergunta é: aonde o peixe vomitou Jonas? Bom, Nínive, ele tem aqui, Nínive é a leste do rio Tigre. Então, rio não se navega grande peixe. Então, Nínive não pode ser o local onde Jonas fora lançado. Talvez você possa perguntar assim, mas para Deus nada é impossível. Também concordo plenamente que para Deus nada é impossível e Deus poderia fazer o peixe, o grande peixe, navegar no rio de maneira sobrenatural. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas quando você lê no verso 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, o 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. E quando o peixe vomita Jonas, vem de novo essa palavra do Senhor, o 3:1,
veio a palavra do Senhor a Jonas. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Bom, aí é uma questão de raciocínio. Se dispõe-te e vai, quem vai não está. Quem vai não está. Então, Jonas não foi lançado em Nínive. Provavelmente, Jonas pode ter sido lançado aqui em Tiro, Sidom, região da Antioquia e próxima ali à região portuária de Antioquia, para poder dali partir, então, para aquilo que Deus havia mandado ele, que era a região de Nínive. Então, provavelmente, de Antioquia para Nínive, cairia aí uma distância talvez de 150 a 200 quilômetros a menos de Jerusalém. Para a gente compreender melhor essa geografia da Bíblia, nós compreendendo ela, nós vamos também compreender o texto de maneira mais lúcida, mais coerente, porque nós vamos entender por que tem duas ordens de levanta-te, dispõe-te e vai. Porque a primeira, ele teria que ir de Israel, ele era de Bet-Refé, da região da Galiléia, terra de Zebulão, parte norte de Israel, e a segunda, provavelmente ali da região Tiro, Sidom, região portuária de Antioquia da Síria, e de lá ele partiu para, então, a terra da Assíria, Nínive, para poder pregar uma palavra de arrependimento. Esse é o chamado de um homem que tentou fugir de Deus, mas Deus fisgou ele no seu anzol, trouxe de volta e fez com que ele chegasse aonde Deus queria que ele fosse. Tá aí a explicação de mais um texto à luz da geografia bíblica.